Olá, boa noite. Esperando a turma chegar. Hoje a gente está num dia diferente, estamos num horário diferente. Ah, Bem-vinda, Kelly, de novo. Tá aqui comigo toda semana. Ai, um anjo na minha vida. A Luísa Magela, minha filha mais nova. Oi, Luísa. Eliane, boa noite, como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Júlio, prazer em tê-lo aqui, boa noite. Friozinho um pouquinho por aqui, véspera de feriado. Vamos ver se dessa vez a gente consegue descansar um pouco mais. Vocês estão planejando alguma viagem? Porque hoje, na realidade, é tipo sexta-feira, né? Porque amanhã a gente teoricamente fica à toa e sexta-feira emenda. Eu não vou viajar, vou ficar por aqui. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, no sudoeste do estado, a uns 180 quilômetros mais ou menos do Rio de Janeiro. Então, assim, né? Fácil, muito fácil. Pego o carro, passa um dia e volta. Mas dessa vez eu tenho coisa para fazer no fim de semana, então eu vou ver se eu consigo, não sei se zerar, mas adiantar um pouquinho. Gabriel tem algum programa? O Júlio tem algum programa pensado para esses dias? Ou também vão programar aula, vão ficar dentro de casa só curtindo e descansando? A Luísa Magela, eu acho que tem um plano, não, Luísa? Ouvi falar que tem amigos chegando por aí, tem uma festa por aí. Cristiano, boa noite, bem-vindo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equidade racial em sala de aula. E a minha convidada de hoje, para não falar sozinha sobre o assunto, né? Mesmo porque é um assunto que eu vivo, né? Uma experiência que eu vivo, mas não é uma experiência que eu estudo sobre o assunto. Eu tenho uma amiga que também é jornalista, aliás, deixa eu me apresentar, vamos lá. Vamos começar de novo. Boa noite, meu nome é Vera Souza, eu sou jornalista de profissão e eu trabalho como professora de inglês há 17 anos. Quase 18, né? Agora, mês que vem eu faço 18 anos de trabalho. E como todos vocês que estão aí do outro lado, a pandemia pegou de surpresa. Eu já vinha, né, no semestre anterior ao início da pandemia, eu já vinha trabalhando para... Bom, a Lucimar já está aqui, que é a minha convidada. Vamos lá chamá-la. Enquanto isso, eu vou... eu vou... Aqui, vamos lá, cadê você, Lucimar? Não tô te achando. Vamos lá, cadê você? Ela parece que não tá online. Está. Ela já me acenou aqui. Lucimar Brasil. Que é uma jornalista. Enquanto eu vou tentando ver, localizar o que aconteceu com a Lucimar, ela não está aqui ainda. Eu vou conversando com vocês. Eu sou jornalista de profissão, como eu tinha falado. Deixa eu tentar entrar em contato com ela aqui. Peraí, vamos ver o que é que está aqui. Vamos lá. Ok. Já entendi o que eu fiz de errado. Aí agora eu vou consertar o meu erro. Pronto. Ela tá entrando. É minha amiga. Ricardo, olá! Olá, minha linda! Boa noite, tá boa? Boa noite, velhinha. Tô ótima, graças a Deus. E Então, você? tá tranquilo. Teve um bom dia de trabalho, eu acho, como todo mundo. Hoje já é sexta-feira para você, vai emendar. Como é que vai rolar?
Nada. Nada, hoje é quarta mesmo, amanhã tem trabalho, amanhã tem carnaval no Moinho Ah, e eu você esqueci lembra que disso, né? vocês. Sim, amanhã você vai estar envolvida. Sim, eu E esqueci amanhã desse tem festa, detalhe. então, amiga. Mas esse é o trabalho que a gente gosta de fazer, né, Verinha? Sim, sim, Sambando. com certeza. E aí, assim, eu não falei nada a seu respeito ainda, só falei que você é uma está se especializando nessa questão racial e vou deixar o espaço para que você se apresente, Lucimar. Be my guest, fica à Ah, vontade. querida, em primeiro lugar, queria te agradecer demais essa oportunidade de falar desse tema, né, sobre antirracismo, que é que é um tema, acho que tão propício, né? Como disse uma amiga minha, faz parte do espírito do tempo, né? O tempo pede que a gente tire as nossas sujeirinhas aí debaixo do tapete, principalmente essas sujeiras históricas, né? E que hoje ainda, infelizmente, ainda trazem tanta tristeza, né? Tanta segregação para a nossa sociedade, para a nossa vida, para a nossa convivência. E eu fiquei super feliz com o seu convite, porque poder falar desse assunto de educação é outra coisa, são dois temas apaixonantes, né, Vera? E eu Nossa, e sei como? que. Como? Eu estava dando uma olhada, né, em algumas estatísticas e aí eu vou começar, né, apresentando para você uma que me chamou bastante a atenção, que é num estudo feito pelo Ministério da Educação, apenas 24% dos negros conseguem serem bons em matemática, e, se eu não me engano, 46% de pardos e negros, eles consideram pardos e negros, dentro desta estatística, eles conseguem ser considerados bons alunos. Muito longe, claro, dos alunos brancos, que no caso no caso do português é o dobro, né, é o dobro de estatística, exatamente o dobro, e o outro também. Todos os dois são mais ou menos a mesma coisa. Então, A proporção, confirmando, né? né, a informação que você está trazendo aí, da gente tirar essa, né, não varrer mais para o tapete, né? Justamente Não, trazer à não. tona e tomar o espaço, um espaço que nos foi roubado, que aí agora eu vou deixar você continuar de quem que ele foi roubado, como que ele foi roubado e como é que a gente se empodera desse espaço de novo. E as consequências, né, desse episódio histórico que no Brasil durou mais de 300 anos, a gente ainda assiste hoje, né? Porque essa desigualdade toda que existe no Brasil, ela está diretamente relacionada ao colonialismo, ao período da escravidão. Porque você vê um país que ficou por mais de 300 anos, né, replicando esse modelo absurdo hoje da gente imaginar que as pessoas, alguém possa se considerar de raça inferior ou superior por uma questão de pele, né? Felizmente, eu acho que as consciências estão despertando, ainda não, obviamente, nós não vivemos no paraíso, né? Muita gente às vezes me pergunta e fala assim, mas é verdade, ainda existe isso até hoje? E eu queria dizer que recentemente, até por conta, eu tenho uma coluna na Tribuna de Minas, onde eu falo sobre cultura negra, né? E nessa coluna, e por causa dela, recentemente, eu recebi uma pessoa me ligou para me contar uma história de uma criança que foi vítima de racismo numa escola de elite aqui de Juiz de Fora, né? Em função do cabelo. E com muita dor, né? A criança sentiu muita dor, mas ela conseguiu ser protagonista também e deu uma resposta à altura dizendo que ela gostava muito do cabelo dela. Isso muito em função da coluna que eu escrevi, a última coluna que está publicada na Tribuna de Minas, que é elogio o cabelo de uma criança negra, justamente por conta da importância que o cabelo tem para o movimento negro. Muitas vezes as pessoas pensam que é só por ter um cabelo exótico, diferente, e isso é um símbolo, né? Mas, na verdade, isso tem uma questão histórica, uma raiz histórica profunda, porque muitas vezes, quando os negros eram comprados, eles eram os senhores, né? Os compradores aí, então os patrões cortavam o cabelo do negro, né? E o negro, quando vinha para o Brasil da África, né, o cabelo todo tinha uma história, uma identidade, seja uma identidade por etnia, seja por
classe social, seja por pertencimento a um grupo, a uma família, a uma tribo, né? Então, o cabelo falava muito da identidade. Então, quando se comprava o negro e raspava-se a cabeça dele, estava se tirando ali, roubando aquela identidade para construir uma outra que ia ser mercê desse branco aí que comprava esse escravo. E Então, que assim, é foi muito muito importante o parecido, eu cabelo. acho, Simar, com o que eu acho que você deve ter vivido, né? E aí eu vou te falar uma experiência pessoal minha, que nós estávamos conversando, eu imagino que você também tenha passado por isso. A minha família é de pardos, só que eles se consideram como brancos. Então, assim, o meu cabelo tá alisado, já tentei voltar, não adianta, porque ele é igual um juba de leão, tuf, ele explode e não vai, ele não é um cabelo naturalmente encaracolado, ele não é um cabelo bonito. Não é nem bonita a palavra correta, mas ele não é naturalmente encaracolado. E eu não gosto desse tipo do meu cabelo natural em função disso. Se ele fosse igual ao da minha filha, ela tem um cabelo maravilhoso, a mais nova, Luísa. O cabelo dela tá divino, tá igual o seu. Se fosse nesse formato, com essa textura, esse fio, sem problema. Então, eu aprendi que, em vez de rasparem a minha cabeça, né, eles alisaram o meu cabelo, fazendo uma analogia ao que você acabou de comentar agora. Exatamente, Vera, porque tem várias formas de dominação, né, Vera? E essa coisa do cabelo, esse simbolismo, né, que você está dizendo aí que você não se identifica, né? E a gente tem que se identificar com a gente, né? A gente tem que se olhar no espelho e se reconhecer. E Sim, mesmo com que você certeza. hoje esteja com o seu cabelo alisado, que você não consiga mais deixar no estado dele natural, né? Que você se identifique com ele, isso é importantíssimo, né? E que se você se sinta bem com o cabelo que você tem hoje, apesar de você dizer aí que não é o seu cabelo, vamos dizer assim, o original. Mas eu fiz recentemente também na coluna, eu entrevistei uma proprietária de um salão de beleza só para cabelos afros, né? E Uhum. ela falou que pega muita mulher lá que não sabe como era o cabelo dela original, que não tem memória do cabelo, Eu entende? não tenho nem cor, eu não lembro nem a cor do meu cabelo, e muito menos como que ele era. As minhas filhas vivem me perguntando sobre esse assunto, né? Porque para elas, Aham. elas são muito engajadas na causa, elas lutam bastante, elas participam bastante de movimentos né, a favor do tema, e elas me perguntam isso. Falei, gente, eu não lembro mais qual a cor original do meu cabelo, e assim, como a gente tinge e pinta, né, e alisa, então ele vai ficando cor em cima de cor, tom em cima de tom, não lembro mais. E eu tenho uma foto bem antiga, eu acho que era quando eu comecei a trabalhar no Jornal Tribuna de Minas, né, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, que é a minha carreira, a minha formação, a minha formação, eu tenho uma foto que eu imagino que deva ter sido uma das primeiras entrevistas que eu fiz, e aí ele era curtinho e encaracolado, ele era bonito, uma cor bonita, e ele era um cabelo bonito. Mas, infelizmente, se perdeu ao longo do tempo. E aí você estava falando da história, né? Da sua. Que você. Que contaram para você a respeito do cabelo do menino. Qual a resposta que ele deu, Lucimar? Então, ele, apesar dele ter ficado muito sentido, né, e depois ele relatou isso para a família, ele deu uma resposta de que ele gostava do cabelo dele. E foi uma coleguinha de sala que comentou isso, falou mal do cabelo dele, e aí ele comentou que ele estava feliz, que ele gostava do cabelo dele. Mas, obviamente, quando ele chegou em casa, ele se queixou, né? E os pais também ficaram muito comovidos, mas procuraram a escola também e colocaram essa questão para a escola, que eu acho que é a atitude que a gente tem que ter, né? Uhum, Porque uma criança não é racista, ninguém, a criança não nasce racista, né? Ela ouviu isso de alguém sim. e repetiu, né? E é isso que a gente tem que estar atento hoje, e eu fico feliz quando você fala, por exemplo, que suas filhas estão em outro movimento diferente do seu, de aceitação do cabelo, dessa coisa toda, de aceitação de quem a gente é, né? Mas também em função disso, que as novas gerações, felizmente, elas estão tendo vendo mais representatividade, né? Tanto nas telas da TV, de seriados, né? O próprio
a própria série Bridgerton, que Bridgerton, né? Uhum, Que tem uhum. negros no papel de protagonista. A gente tem essa semana passada o lançamento do filme do Lázaro Ramos, né? Medida Provisória. E aí a gente está tendo uma série de iniciativas hoje que trazem essa temática, né, do racismo, né, de como ele é estrutural, de como ele ainda nos afeta, né, de como ele ainda estrutura as relações na nossa sociedade. E no nosso caso, amiga, que nós duas, além de sermos negras, nós somos mulheres, e aí a mulher ainda Exatamente. a mulher ainda fica numa condição, mulher negra é a última, né? É a última, a base da pirâmide mesmo, porque a gente ganha menos do que os homens, inclusive os homens negros, né? Então a gente ganha menos do que as mulheres brancas. Então, assim, a gente realmente está numa escala que a gente tem que lutar muito pelos nossos direitos, que a gente tem que falar muito disso, é muito importante falar. E eu acho que é importante falar. Nós estamos num lugar em que voz, eu acho que não é a palavra correta, nós conversamos sobre isso, mas nós estamos num lugar e numa posição em que eu acho que é uma obrigação nossa ir Sim, puxando esse caminho, né? Como você conseguiu ao estabelecer uma coluna que fale sobre o tema num jornal, no maior jornal local da região, né? exatamente. Eu fico muito feliz assim, de ter ocupado esse espaço, que é inédito também na história do jornalismo aqui de Juiz de Fora, pelo menos, né? Que é a primeira coluna que trata desse assunto. Então, para você ver como é que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu não queria ser a primeira, né? Mas que bom que eu sou, que bom que através desse espaço que o jornal está abrindo também, que eu acho importante dizer isso, né? Que outros veículos também abram seus canais para mais colunas sobre esse assunto, para a gente tratar disso com mais propriedade, né? Sempre. E mais Uhum. vozes falando. Quanto mais vozes, melhor. E como que a E gente aí, pode trazer essa voz, Lucimar, para dentro da sala, né? Para dentro da sala de aula, porque a maioria da nossa população é parda e negra, né? E aí, como é que a gente traz esse assunto? Eu vou, assim, só fazer um parênteses mesmo, em uma experiência que eu vivi, que as minhas filhas também viveram, né? Eu estudei num colégio, um colégio, na época era academia, não tem problema eu citar qual escola que era, e eu não me lembro se eu era a única, mas provavelmente, se não a única, uma das únicas alunas pardas e negras que a escola tinha. Então todo mundo olhava, é como se eu fosse algo é, diferente, exótico, realmente né? era exótico, né? Alguma coisa exótica. Porque como que eu dessa cor, o que que eu dessa cor estava fazendo lá dentro no meio daquelas pessoas com aquela cor? E as minhas duas filhas também vivenciaram essa experiência, porque o nosso meio, né, o meio que eu vivo, o meio que elas viveram, é um meio de pessoas brancas. A maioria, a mais velha tem umas amigas tem duas amigas que são pardas e negras, e a mais nova, que eu me lembro, pelo menos assim, agora não, eram amigas brancas. Nunca foi um problema pro outro lado e nem pra gente, porque nós né, a família não vê uma questão disso. Mesmo porque meu marido é negro, o pai delas é negro, né? Mesmo, não é pardo, ele é negro. E talvez o que eu vivenciei dentro de sala de aula, hoje, com tantos canais, com tantas possibilidades, com tantas vozes falando, esse menino que teve que lidar com essa situação aos 6 anos, talvez nem ele, nem nenhuma outra criança precise passar pela mesma experiência que eu passei, as minhas filhas passaram, com certeza seus filhos também devem ter em algum momento passado, e né, como que a gente trabalha isso, podemos trabalhar isso dentro de sala de aula para que haja realmente uma equidade. Uhum. Ô, Vera, você falou uma coisa bacana aí, porque nós somos privilegiadas, né? A gente estudou, fez curso superior, a gente teve uma família que com base, né? A gente tem uma família com pai, mãe, né? A gente sabe quem são Uhum, os nossos uhum. pais. Então, assim, só isso daí já coloca a gente num patamar completamente diferente, né? E é essa solidão que a gente viveu
tanto na escola quanto na universidade também. Na universidade eu não me lembro nem de professor negro, né? Professor, eu não Então, lembro sim, também não, assim, mas eu tive uma única aluna de comunicação, que foi do meu, né, da minha época de formação. E eu nunca mais uhum, encontrei com ela, não sei, provavelmente nem deve estar atuando, né, como jornalista hoje, né? Então, ela só tinha sim. uma realmente que era negra na minha turma. Você vê, né, como é que esse mercado realmente é um funil e a gente raramente passa nele, nós negros, né? Então eu acho que o fato da gente ter conseguido também nos obriga a ter esse lugar, a ocupar o nosso lugar, a ocupar os lugares possíveis, né, para a gente levar essa mensagem, porque nós somos privilegiadas de termos chegado onde a gente chegou, de viver da nossa profissão, inclusive. Isso é uma raridade realmente, né? E eu, nessa viagem, nesses estudos, né, porque é muito interessante, porque eu entrei nessa desejo, né, de Uhum. trabalhar essa questão, de trazer essa voz através da coluna, principalmente, através do meu blog, através dos papos com os amigos. Enfim, onde eu vou, eu coloco esse assunto no meio, não tem escapatória. E aí, o que acontece? Eu participei, uma amiga minha me mandou um convite para eu participar de um fórum de debates, um fórum internacional de debates sobre estratégias de enfrentamento do racismo na infância. Nossa! E foi recentemente, foi há uns 10 dias que eu participei desse fórum com representantes do Brasil, da Colômbia, Estados Unidos, África, e foi muito interessante participar do fórum. E lá, porque eu estou te falando que as coisas fluem, estava uma brasileira, a Rita Vale, escritora, atriz maravilhosa, produtora cultural, e a Rita ela mora em Salvador, ela participa do Teatro do Olodum há 30 anos, há Ai, que 31 anos, delícia! ela é uma pessoa incrível realmente, e ela estava falando de como o livro dela, porque ela tem um livro publicado, aliás, ela tem dois, ela acaba de lançar um chamado Aziza, depois eu vou falar um pouquinho dele rapidinho, mas e na conversa, o que a Rita trouxe, que ela chama, na verdade, ela chama Rita de Cássia, o nome dela é artístico, é Cássia Vale, e ela então trouxe uma perspectiva de enfrentar o racismo na escola com poesia, com a literatura, e aí ela tem um livro premiado, inclusive, pela Escola de Críticos de Arte de São Paulo, pela Academia de Críticos de Arte de São Paulo, que é um livro chamado Calu, que conta a história de uma menina eu vou até só pegar uma colinha aqui, porque eu fiz do lugarzinho exatamente onde se passa a história. É, é uma obra, né? Quer ver? Deixa eu só achar o lugarzinho exato aqui de onde ela fala. Ela conta a história, né, da ilha da Boca do Rio, e ela conta essa história falando das maravilhas que ela vai encontrando pela cidade, mas no depoimento de pessoas, né? É um museu que ela encontra a céu aberto e que ela vai contando essa história com uma trajetória sobre a questão dos negros, né? Mas sobre a perspectiva, a fala. A oralidade é uma questão muito importante, né? Sim, com certeza Né? absoluta. E aí, então, essa criança faz essa viagem por essa ilha e vai contando o que ela vai vendo de riqueza, esse museu histórico em relação à questão da negritude a céu aberto. E o livro é esse livro que foi premiado, inclusive, e ele tem o prefácio de ninguém mais, ninguém menos do que do Lázaro Ramos, né? Ah, Que é outro escritor ah, maravilhoso também. com E certeza. aí, Eu nesse evento, além dela Eu estava apresentar. lendo uma lista hoje, né, procurando justamente uma capa do livro, né, Calu, e eu encontrei algumas editoras que trabalham especificamente com editores negros, né, e com Sim, escritores sim. negros, e ele encabeçava a lista, né? Eu realmente não sabia disso. Eu não conhecia nenhuma obra, eu não conheço nenhuma obra dele. O Lázaro é multi, né? E a Cássia também é. Ela faz de tudo, assim, no Olodum ela participa, inclusive, lá do conselho. E no próximo domingo agora, eu estou trazendo essa entrevista que eu fiz com ela, porque usando a literatura como estratégia de enfrentamento contra o racismo na infância, né?
E o segundo livro que ela lançou agora, o mês passado, que chama Aziza, esse tem realmente um cunho bem ativista, né? Bem Uhum. diferente um pouco do perfil da Calu, mas é um livro em que a criança enfrenta um dragão da maldade, e esse dragão da maldade é o racismo. É o E aos preconceito. poucos ela, Uhum. ela, e aos poucos ela vai mostrando também como é que faz para combater esse dragão. Então, a criança também nos ensina, né, por meio dessa literatura, como é que a gente enfrenta essa maldade, né? Porque isso é uma maldade enorme, ainda mais a gente se tratando de criança aí, sob a perspectiva infantil. E E levando o isso para a sala bacana de disso, aula, eu acho que o professor ele pode aproveitar a experiência que o aluno tem, né? O que o aluno exato, traz para ele usando o livro, a literatura, ele pode usar, depois eu tenho certeza que você vai dar uma outra sugestão que a gente conversou, mas o professor pode, a partir das experiências vividas pelos alunos, fazer essa construção de conhecimento, levar esse tema para dentro de sala de aula para debater, para conversar sobre o assunto, né? é verdade, porque o ideal é isso, né? A gente partir da experiência do que a criança já tem. E como a gente está vivendo num mundo da superinformação, as crianças hoje são muito informadas, né? De tudo que acontece, né? É uma E aí geração é muito impressionante, né? Assim, é uma completamente geração diferente. enlouquecedora até para a gente lidar com essa geração. Eu tenho pena do pobre do professor, assim, só fazer um parênteses que não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei muito, assim, eu acho muito pertinente. Estava assistindo um seminário hoje à tarde falando sobre o novo ensino médio. Gente, o professor, o que ele não vai ter que criar, o que ele não vai ter que um mundo de oportunidades, claro, um mundo de oportunidades para trabalhar qualquer tipo de assunto. Equidade racial, equidade de gênero, protagonismo, empreendedorismo, e não necessariamente empreendedorismo no sentido de montar um negócio. Negócio, O né? que que ele É, quer fazer da vida dele, porque a vida dele é um empreendimento, né? Ele só vai sem conseguir dúvida. chegar a algum lugar a partir do momento em que ele entender que as escolhas que ele faz são vai transformar-se num empreendimento. Então, é uma oportunidade realmente ótima e numa época, né, muito peculiar e propícia para que esse debate aconteça. Então, ouvindo o aluno, ouvindo as experiências do aluno, volto a palavra para você que eu te interrompi, desculpa. Não, velho, nós estamos batendo papo. E uma coisa muito importante é porque o que acontece? Eu acho que a gente, no nossa, na nossa conversa anterior que a gente teve, a gente falou muito disso. Eu participei pela primeira vez durante a pandemia de encontros voltados exclusivamente para pessoas pretas, muitas vezes para mulheres pretas. E eu fiquei muito emocionada, muito comovida, porque eu nunca tinha participado de uma sala em que só tinham pessoas negras, né? Ainda mais a gente que viveu uma outra realidade, né? Sim. Por conta dos nossos privilégios, né? E aí, então, assim, foi muito emocionante encontrar, ver aqueles rostos lindos, todos negras, maravilhosas, empoderadas, com seus cabelos, Eu um não tenho milhão de esse jeitos. espaço que você conseguiu, né? Também na conversa, todos os Vera, grupos que eu faço parte eu sou a única negra, eu sou a única parda e negra no grupo. Todas as outras pessoas são brancas. Então, a hora que eu olho, não tem representatividade, elas não são, né? Elas não são igual a mim. Inclusive, eu faço uma oficina de percussão que teoricamente, né, é um espaço que você imagina que você tenha um número razoável de negros ou pardos. Eu sou a única, né? Todos os outros alunos da oficina em especial, né? Da minha turma, claro, as outras turmas eu não sei, da minha turma, eu sou a única negra. Então, assim, eu olho, também não me vejo, né? Porque não tem, eu não tô lá, vamos dizer assim, né? Não tem ninguém é, que seja igual a mim para eu me espelhar. é isso, assim, eu acho que às vezes a gente tem, né, os nossos amigos brancos às vezes falam com a gente, nossa, mas eu não sei por que que vocês estão... Gente, simplesmente vocês Cheio de nunca tiveram no mimimi, lugar que né? nós Nossa, estamos. quanto mimimi! É.
nunca esteve no lugar que nós estamos de sermos exceção. Então, o que acontece? O Lázaro até fez um comentário muito interessante no Roda Viva sobre o filme dele, quando perguntaram para ele porque tinham poucos personagens brancos no filme. E ele falou assim: ah, vocês estão sentindo o que acontece com a gente? Vocês estão Não, eu sentindo que acho a que são gente... poucos personagens negros, a maioria era branco. Eles estavam questionando porque tinham poucos brancos no filme. Ele falou: tá vendo? É assim que a gente se sente quando não vê negro no Entendi. filme. Olha só, pois E- é. Então, é um pouco disso, sabe? E óbvio que eu acho que tem lugar que a gente tem que chegar de voadora mesmo, porque tem espaços muito machistas, muito preconceituosos, em que se você chegar nele e entrar nele, você não pode ser cordeirinho, não dá. Não dá para vir com paz e amor. Uhum. Mas você tem que jogar o jogo, né? Mas mantendo sua posição, mantendo sua firmeza e tudo mais. Nessa proposta, que eu gosto muito de trabalhar com ela, eu venho muito nessa perspectiva da amorosidade, do acolhimento, porque eu percebi quando eu sou acolhida, como fui, e me sinto tão junto, né, tão parte daquele grupo, como aconteceu comigo nesse grupo de empreendedoras negras, e mais depois, um pouquinho depois, na formação que eu fiz para lideranças negras, a gente escuta histórias assim, muito tristes, sabe? E assim, e é muito sofrimento até hoje. Meninas sendo rejeitadas nos processos de seleção pela cor. E assim, é porque as empresas. Esse olhar, sabe? Esse olhar que a Magazine Luiza fez, por exemplo, que causou aquela rebuliço na hora que ela decidiu fazer uma seleção e só para pessoas negras, né? Estremeceu o mercado aí Sim, com todo. certeza Foi absoluta. e por que isso? Se não for assim, não tem como entrar, porque não tem jeito de competir, entende? E ainda mais você faz um processo seletivo e coloca lá que tem que ter inglês. Já ferrou, já ferrou. Aliás, inglês até ferra Não, para geral, inglês, né? assim, eu sou professora de inglês, eu te falo que hoje em dia, se você não tiver, coitada, entendeu? Agora sim, você já pode pensar no espanhol, você já pode já começar a estudar o espanhol ou o francês, né? Não sei, mas o Exato. espanhol talvez tenha uma amplitude maior, né? Uma amplitude maior, eu acho que seria a palavra correta. Ah, E jovem negro hoje, né? Ele não tem no ensino médio, né? Não consegue completar ensino médio. Então, como é que você também vai fazer vi um essa processo de estatística hoje, a seleção? evasão no ensino médio é gritante e o É número gritante. e a contribuição que, infelizmente, o pardo e o negro têm para essa estatística é grande, né? Assim, é representativa. Então, a gente tem mesmo que, dentro de sala de aula, tem mesmo, né, que trazer o assunto. E agora eu acho que não é ensinar a palavra correta, mas A gente fala de letramento. A gente fala de isso, ok. letramento. Ah, que bom que você lembrou da palavra, né? Eu falo em letramento digital e aí a gente vai falar em letramento racial, que Racial. é racial. Pronto. Isso. Entendeu? Nós precisamos nos falar disso, né? A gente não pode, não tem condição mais de não falar. Não tem condição mais de olhar para todo mundo e achar que todo mundo, olha, todo mundo é igual. Quem dera fosse. Isso não é uma realidade. Isso não é verdade, né? Sim, Não com só na certeza questão não é uma verdade. E aí eu te falo que eu encomendei, né, o livro, o primeiro que você falou, Calu, não é a isso? calor. Eu estou propondo, né, no final do nosso encontro aqui, eu sempre deixo uma bibliografia, eu sempre deixo algum material de referência, e eu propus uma aula, assim, ela não está completa ainda, né? Aliás, hoje em dia eles não chamam de aula, eles chamam de rota, né? Chamam de rota. Então, eu estou deixando uma rota em que eu estou sugerindo aproveitar justamente a literatura, que foi a dica que você deu, como uma das ferramentas desse Isso, letramento racial, né? Eu estou propondo isso aí. que eles trabalhem com o que a gente chama de rotação por estação. Eles vão dividir, o professor divide a sala em grupos.
Aí o aluno vai escolher, ele vai ler o livro, né? Ele vai precisar ler o livro, óbvio. Ele vai escolher qual das histórias da Calu que ele achou, qual parte do museu que falou mais para ele, dentro das experiências que ele viveu, dentro das vivências que ele teve, e fazer seria um roteiro, mas um desenho, né, numa plataforma, e transformar essa experiência deles, eles vão se aglutinar de acordo com o interesse, e trazer essa experiência que eles selecionaram como uma historinha, né, uma historinha animada. E aí depois ajuntam-se todas essas histórias num vídeo só e cria-se um projeto de letramento racial para aquela turma, né? Assim que a gente terminar aqui, aí eu vou, né, dar uma dica, só quem está no grupo VIP do portal, do Instagram do portal Profis Digital, é que vai ter acesso a esse material. Então, a hora que acabar aqui, corre lá, clica no link, entra para o grupo, que já vai estar lá um PDF com essa ideia. Ele não está inteiro ainda, porque eu não li o livro, não chegou a tempo de eu trabalhar isso, né? E agora eu estou pensando que a próxima ideia que eu acho que você vai dar é de trabalhar com arte também, né? De Super levar a importante, arte como uma outra ferramenta de letramento digital, de super letramento importante. racial. Super importante. Tem uma coisa que queria só falar também. Existe um livro infantil chamado Negro Teófilo, que é escrito pela professora, historiadora, a professora Valéria Alves Guimarães. Ela escreveu esse livro infantil com base na história do negro Teófilo, que é um negro, que é um símbolo, né, da resistência aqui na nossa região. Ele foi, ele morava numa fazenda em Belmiro Braga no século XIX e ele fugiu. E depois, quando ele foi capturado, 4 anos depois, ele foi torturado até a morte. E, então, a história do negro, que dá nome, inclusive, a uma praça aqui em Juiz de Fora. Só temos 2 locais com nomes de personagens Dos negros da negros. história, E você sendo tinha que Juiz de comentado Fora comigo que Juiz de Fora foi uma das cidades que mais, parece que foi uma das cidades que mais trouxe não, que mais... Ai, tinha você falou? Juiz de Fora era a cidade mais escravocrata de Minas Gerais, né? Então, assim, o número de escravos aqui, segundo umas listas nominativas, né, que a professora Elione Guimarães, pesquisadora, me informou também, essas listas dão conta de que Juiz de Fora tinha 80% da população era de negros, na época do... Tanto é que nós fizemos a riqueza dessa cidade com a cultura do café, né? Juiz de Fora se destacou no cenário nacional pela produção cafeeira e quem trabalhava nessas propriedades eram negros. Então, Só que o depois nome da era abolição, Manchester Mineira, né? Que não é, tem é, absolutamente, não traz nenhuma referência a essa parte da nossa história. Princesinha de Minas, que agora a gente tem algumas, a gente já tem dentro, né, do infantil, dentro do desenho infantil, uma princesa negra. Mas a minha infância foi com princesas brancas, de olho azul, e louras, né? Hoje você tem essa outra leitura. E aí você vai, né? Vai intitular Princesinha de Minas e vai intitular Manchester Mineira, em cima de uma história que não é uma história branca, né? Em cima de uma história que é uma exato. história negra, né? Porque aí, quando acabou a escravidão, que os negros foram substituídos pelos imigrantes, e aí os imigrantes vieram e tiveram muitas vantagens em relação aos negros. Eu fui comentar sobre essa história com uma amiga branca, que também o antepassado dela é um imigrante italiano, e ela disse: Não, Lu, a gente não foi assim, não foi fácil, não. Eu falei: Meu amor, vocês vieram porque quiseram. Aí já é outra história. Nós viemos obrigados, nós Vocês viemos tiveram opção aprisionados em e a nós navios. não foi dada essa opção, né? Não, e muito menos, e vários imigrantes receberam terras, né, para começar a sua produção. Então, assim, não tem nível de comparação. E a história de Juiz de Fora, então, a partir depois da abolição, a história de Juiz de Fora muda-se a narrativa
E aí a gente traz uma narrativa de que a cidade foi colonizada por imigrantes alemães, italianos e tudo mais, e esquecemos, varremos totalmente da história numa tentativa de apagamento histórico, a história dos negros aqui que fizeram a riqueza de Juiz de Fora. Que Então, cabe assim, ao professor, então, agora, retomar, exatamente. não só aqui, mas cabe aos professores, cabe a nós retomarmos essa história, né, usando a literatura, usando a arte. Eu tive acesso a um livro que eu achei um projeto muito interessante, que a professora propõe, na época era presencial, a professora propõe uma visita, né? É uma professora de inglês, que o projeto é uma visita ao museu, a um museu, e depois a produção textual, né? A produção de texto, óbvio, né? Textual em cima das experiências que eles tiveram. É uma outra ideia que também pode ser aproveitada dentro do seu espaço, dentro da sua cidade, onde você mora, procurar fazer essa experiência Sim, com o aluno, convidar o aluno para que ele descubra o quanto de história, da nossa história que tem dentro da formação daquela cidade, né? E pode virar essa, um vídeo, de repente, eles podem fazer um vlog com esses resultados, a professora pode criar um podcast com esses, né, com os resultados que ela for obtendo em termos dessa pesquisa, né? Trazendo a e experiência, a vivência do aluno para dentro da sala de aula. E mais do que isso, Lucimar, eu tenho falado muito, né? Encerrando assim, eu tenho falado muito que a gente sempre teve, eu não sei a idade das outras pessoas que estão, né, que estão nos acompanhando hoje, mas a minha geração e a sua geração foi uma geração que só não teve, nós só recebíamos informação, né? Nós uhum, éramos memorizadores de conteúdo, nós não éramos analisadores de produtores, né? conteúdo. E todas as possibilidades hoje, né? O que a educação está propondo é justamente o contrário, é nós estarmos apenas como uma ponte, né? Funcionarmos como uma ponte entre o que o aluno já conhece e para onde o aluno consegue ir. Só isso, né? O aluno é quem vai tomar conta. Claro que a gente não vai deixar a ponta solta, mas o nosso papel é muito diferente do papel que o professor teve na sua vida e o papel que o professor teve na minha vida, né? Eu me lembro que eu ouvi, logo nos primeiros períodos de comunicação, um dos professores me falou que eu nunca seria uma boa jornalista porque eu não tinha um texto, né, um texto bom. E isso ficou tão gravado na minha cabeça que realmente eu acabei desistindo do jornalismo, passei por algumas outras experiências e hoje eu estou fazendo eu sou mestranda e gente, eu leio o meu texto depois, falei, gente, eu não acredito que fui eu que, né, aquela pessoa que ouviu que não era uma boa escritora, eu não acredito que sou eu, né, que estou fazendo justamente esse texto, porque realmente é um texto que eu leria. Se eu cruzasse Agora com esse você vê, né? texto, eu leria com certeza. Lu, vou agradecer assim, imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Hoje teve um monte de gente que veio te ouvir, viu? Que convite Obrigada, interessante. Vou te Mamu. chamar mais vezes para vir, que um monte de gente está aqui que em outros momentos não puderam estar, talvez o horário, né, seja um horário diferente, o dia um dia diferente, né? Então, de repente, às vezes isso pode também ter contribuído. Olha, imensa gratidão pela sua gentileza de estar falando sobre esse assunto, nos ensinando sobre letramento racial. Agradeço muito e quando você precisar de mim para alguma coisa, eu estou às ordens, tá? Aí, se você quiser Tá bom, despedir, meu amor. vamos lá. Tá bom. Eu primeiro queria te agradecer mais uma vez. A gente, quando se encontra, a gente fala demais, né? Nossa, assim, tem que. Eu Porque a estou gente aqui, fica né, muito no tempo timing, sem porque se senão ver.
E eu queria também deixar um endereço de um site que eu considero muito bacana para a gente buscar informação. Inclusive, lá tem até um glossáriozinho, sabe, de palavras que a gente deve deixar de usar, porque a origem delas não é nada legal. Uhum. E é um site muito que tem, inclusive, um curso, tá, de educação sobre racismo, educação, esse Esse letramento, né, letramento racial. para professores, para escola, para empresa, enfim, é um site do Instituto Brasileiro de Identidade. E Tá. aí você é só digitar somos antirracistas e você vai achar este Instituto Brasileiro, este Instituto de Procurando Identidades, aqui, tá? que é muito bacana. E aí tem muita informação lá. Eu acho que é um lugar que a gente pode ter informação confiável e informação de excelente qualidade, para que a gente aprenda melhor, né? Porque a gente está aprendendo, a única coisa que a gente não pode ter é vergonha de aprender, né? E o professor é esse ser maravilhoso que não tem mesmo, tanto não tem que pode ensinar, né? Então, eu queria aí já deixar esse link para vocês, o Instituto Brasileiro de Identidades. Tem muitas estratégias lá, tem o jogo do privilégio, que eu acho bacanérrimo de fazer e que desperta muito essa curiosidade na sala de aula. E vocês vão ver lá, por tantas iniciativas, né? Que é um discurso que a gente tem que trazer hoje, potente, dar voz. Queria te agradecer esse espaço que você me deu para falar disso, porque é isso que eu acredito, né? Nessa troca, nesse compartilhar. A gente tem muita coisa para aprender e não ter vergonha de aprender sobre nossa cultura, porque nós sabemos muito pouca dela mesmo. E a gente sabe pouco porque não deixaram que a gente soubesse mais. Então, Foi assim, apagada, como se tivessem passado, né, uma água isso, sanitária para tentativa, branquear, tentativa. né, para Isso aí, branquear para a nossa banquear a nossa história. história. É Sim, uma com certeza. tentativa de apagamento histórico e eu estou nessa luta desde que eu fiz a formação para lideranças negras. Eu entrei nessa luta contra o apagamento histórico, que eu acho isso um absurdo, e eu acho que é uma bandeira importantíssima da gente levantar nas nossas famílias, nos nossos grupos de amizade, nas igrejas que a gente frequenta. Vamos trazer esse assunto, conversar, vamos Com acolher, certeza. porque vamos ouvir histórias muito profundas e ouvir com muito respeito, né? Então, assim, só o meu último pedido para vocês, para todo mundo que está ouvindo a gente, é que escutem as histórias dos negros, tá? Quando Com você estiver numa certeza. roda de amigos, só Nossa, escuta, até só me arrepiei. Que escuta, lindo. só Amor, olha, escuta. muito obrigado de novo. Um beijo. Nos vemos Outro amanhã, porque, grande, meu né, amor. ó, vou levar meu Com agogô, quem certeza. sabe ainda, Estou te né? Quem esperando sabe no ainda, moinho. ainda rola alguma coisa. Um beijo, bom Com trabalho, certeza. uma boa noite a Muito todos vocês obrigada, que querido. estiveram com a gente até essa hora, gente. Bom feriado, um ótimo fim de semana para vocês. Um abraço, tchau. Beijo.